Esse vídeo é dedicado àquela mamãe que não sabe ao certo se deve oferecer ou não a chupeta para o seu bebê. Eu tô começando um novo quadro no canal que chama Papo de Mãe e esse episódio vai ser o dilema da chupeta. Acho que vou ter que começar a usar essa coisa. Chupetas, a vida que suga. Tá bom. Já chega por enquanto. Meu Deus, solta isso! Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG e hoje eu vou ficar aqui com o meu chazinho. Eu aconselho você a pegar seu chazinho e vir aqui comigo. Eu vou ler uma pergunta de uma seguidora e grande amiga que me enviou a seguinte mensagem. Amiga, você deu chupeta para os seus bebês? Minha bebê de 2 meses quer mamar o tempo todo e tá sendo muito cansativo para mim. Mas o meu marido é contra chupeta e dedo. Então, gente, quando ela me fez essa pergunta, eu, na verdade, nunca pensei por que eu fiz o que eu fiz. Então, eu fui pesquisar um pouco, principalmente porque o meu marido é muito parecido com o marido dela. Ele também é contra a chupeta. Então, nesse vídeo, eu vou falar todos os contras e prós da chupeta para você ter tudo para decidir. E eu vou dar um conselho muito importante no fim desse vídeo, então fica aqui comigo. Eu vou começar pelos contras, pelo simples fato que quando alguém chega em mim e fala eu tenho uma notícia ruim e uma boa, eu sempre escolho a ruim primeiro para acabar com a notícia boa. Eu não sei se vocês são assim. Por exemplo, eu sempre como o arroz e o feijão antes de comer a mistura para deixar o melhor para o final. Vou fazer a mesma coisa nesse vídeo. Primeiro contra, e que eu acho que é o que mais bloqueia o pessoal na hora de pensar em pôr a chupeta, é em relação à deformação do palato. Então é verdade, gente, o palato ele fica mais estreito e mais profundo usando a chupeta, porque não tem o contato normal da língua com o palato e quando a chupeta fica pressionando, vai deformando aos poucos o palato e com isso a implantação dos dentes. Esse risco é mais importante para aquelas crianças que chupam a chupeta até tarde e que ficam com a chupeta o dia inteiro. Vocês conhecem crianças assim, né? Isso aumenta o risco, principalmente no momento da dentição definitiva, né? Lá com a criança com os seus 6 anos, aí não dá mais para deixar com a chupeta porque é certeza que vai deformar. O segundo contra é em relação ao estímulo da amamentação. Então, eles viram que uma criança que vai chupar a chupeta desde a maternidade, ela vai estimular muito menos o peito. Quem deu o mamar no peito sabe que quanto mais a gente põe a criança no peito o tempo todo, mais estimula a produção de leite e mais você continua amamentando ao longo prazo. Menos você dá o peito, menos estimula o leite, mais a criança tem fome e acaba, né, virando uma amamentação mista, né? Você começa a dar fórmula, enfim. E eu acho que é um pouco o que está acontecendo com a minha amiga. Eu acho que ela estimulou bastante a produção de leite, já, né, instaurou a amamentação como deve ser instaurada, mas que agora a cada angústia da criança, ela tá chorando e ela tá dando o peito e isso tá cansando muito ela. Esse risco é mais importante principalmente no comecinho, nos 15 primeiros dias, porque são os 15 primeiros dias que vão ser determinantes para aumentar a produção de leite. O terceiro um contra bem importante, na verdade, é em relação à linguagem. Crianças que usam chupeta escutam sons um pouco diferentes quando eles estão com a chupeta. Isso pode alterar como eles aprendem, como eles falam, e também na fonética. Fora isso, uma criança que está com chupeta o tempo todo é muito menos estimulada a falar que uma criança que está sem chupeta. E o último contra é que existe um pequeno risco de otite. Jéssica, eu sabia, você sempre fala que não precisa ficar protegendo a criança das bactérias, mas a chupeta é suja e ele põe na boca e dá otite. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Não é em relação à bactéria que está na chupeta, porque a chupeta ele põe na boca, ele não põe no ouvido. Tô brincando. Mas não é em relação à bactéria que está ali na chupeta. O que acontece é que quando a criança está chupando a chupeta, vai alterar
a posição, né, do ouvido, do palato, e isso aumenta um pouco o risco de otite. Então agora a gente vai para os prós. Eu acho que o primeiro, o incontestável, o que toda mãe conhece, o que todo mundo sabe, é que isso acalma a criança. A sucção é muito importante para a criança para acalmar. Então, para uma criança que tem as suas angústias, né, o período das angústias de separação, ou mesmo no começo da vida, ela precisa sugar. Agora, pode ser a chupeta, pode ser o peito, né, para uma mãe, se uma mãe é disponível para dar o peito o tempo todo, pode ser no peito ou pode ser no dedo. O segundo ponto positivo é que ajuda a abrir o esfíncter e eliminar as fezes. Então, para aquela criança que tem muita dificuldade, sabe, que fica assim para fazer cocô, talvez seja uma boa chupeta, porque ela chupando, ela consegue fazer cocô. A gente vê isso com crianças que mamam no peito também. O terceiro ponto positivo é que isso, e eu acho que esse é um ponto muito positivo, que pode até ajudar a continuar a amamentação, que isso dá um repouso para a mãe. Por quê? Porque quando a criança tá com a chupeta na boca, ela não vai pedir para mamar o tempo todo. Então ela não vai ter um pouquinho de leite o tempo todo no estômago. E ela vai conseguir fazer mamadas efetivas de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, mas ela vai conseguir mamar uma grande quantidade e dilatar um pouco o estômago dela para conseguir ficar mais tempo sem mamar. Esse eu acho um ponto muito positivo, porque não tem mãe que aguenta, gente. Ou tem. Parabéns. É muito difícil, é muito cansativo amamentar. É lindo, é maravilhoso, é um contato incrível. Eu amamento ainda meu filho de 8 meses, amamentei 14 meses meu primeiro filho, mas é difícil, é um desafio em relação a cansaço. E também porque em algum momento você tem que fazer xixi e a criança tá ali que nem piercing de mamilo o tempo todo grudado em você. Um outro ponto positivo é que a chupeta ajuda no sono. As crianças conseguem, né, assim, começar o sono de forma mais fácil, e eles viram que a chupeta também ajuda a criança a dormir melhor a noite inteira. Eu vou pôr um asterisco aqui nesse pró, porque eu acho que é 50-50. Ou tem aquelas crianças que vão pegar a chupeta e vão dormir a noite inteira e assim, obrigada senhora chupeta, e vai ter aquela criança que vai perder a chupeta a cada transição do sono, né, a cada 2 horas, e você vai ter que levantar da sua caminha e ir lá e pegar aquela chupeta e pôr na boca da criança. Enfim. Né? Outra coisa que pode ser que as pessoas pensam que é um ponto positivo, mas eu vou pôr no pró, mas eu sou meio contra esse argumento, é em relação a que a criança que tem uma chupeta não fica pegando as coisas e pôr na boca. Se você pensa nisso em relação a engasgo, ok, realmente ela não vai diminui o risco dela estar com a boca disponível para pegar, sei lá, uma moedinha e pôr na boca. Agora, se você fala isso em relação a bactérias, já falamos sobre a teoria da higiene, vai lá ver no vídeo sobre dermatite atópica, que, gente, tudo que a sua criança precisa é se expor à sujeira. Criança precisa comer terra. Então, eu acho que esse pró não é o melhor dos prós. E o último, o que pra mim é o mais importante dos prós, que eu descobri nessa pesquisa, é que diminui o risco de morte súbita do bebê. Na verdade, quando você põe a chupeta, a criança meio que respira pela boca e abre as vias aéreas quando ela está dormindo. Então, diminui os períodos de apneia, né, que a criança não respira, e diminui o risco de morte súbita. O que eu concluo disso? Ai, Jéssica, não sei agora, você falou um monte de coisa ruim, que é bem ruim, um monte de coisa boa, que é ótima. E aí, ninguém vai falar pra gente o que fazer? Vai, gente, vai. Graças a Deus, os pediatras americanos fizeram uma recomendação. E a recomendação é o seguinte: eles estimulam o uso da chupeta com mais de 6 semanas. Assim, a gente sabe que 6 semanas a criança conseguiu estimular a amamentação até 1 ano. Então, de 6 semanas a 1 ano
é interessante de dar a chupeta, principalmente para acalmar sua criança e diminuir o risco de morte súbita. Agora, o que eu acho, fique no meu canal, não, tô brincando, o que eu vejo muitas mamães francesas fazendo e o que eu tiro de positivo do que elas fazem e o que eu escolhi fazer pro meu segundo filho, porque o primeiro eu vou falar que foi no rolão. Antes disso, antes de falar o que eu ia fazer, eu só vou falar uma pequena coisa. É que se você não dá a chupeta, existe o risco da sua criança chupar o dedo. E nisso existe duas vertentes. Tem profissionais que falam que é melhor chupar o dedo, porque pelo menos quando a criança tá fazendo alguma coisa com a mão, ela não tá chupando o dedo, então não tá deformando o palato. E existe profissionais que acham melhor a chupeta, porque a chupeta você tira, o dedo não, né? Então aí não tem a resposta, cada um pensa uma coisa diferente. Então vamos lá, como as mamães francesas fazem, na sua maioria, e como eu decidi fazer. É o seguinte, a maioria das mamães francesas vão dar chupeta, principalmente à noite. Normalmente elas amarram na naninha para acalmar a criança e para deixar esse ponto de conforto para a criança. Então quando ela vai na babá, ela tá com, né, a naninha com a chupeta. Quando ela vai na creche, quando ela vai no vovô e na vovó, tá com esse ponto de segurança, vamos dizer, esse objeto que vai dar segurança, conforto para ela. O que eu acho que funciona muito bem é você meio que respeitar essas recomendações. Então, a partir de 6 semanas, ou pelo menos a partir de 2 semanas, você começar a dar a chupeta. E há 1 ano, você deixar a chupeta só à noite ou para dormir. Vai estimular a criança a ir para a cama, a dormir, a fazer os soninhos da tarde, porque ela vai ter a chupeta na caminha dela a partir de 1 ano. E também você vai poder tirar progressivamente até os 3 anos. Acho que 3 anos é a idade onde todo mundo começa a tirar a chupeta. Então, de 6 semanas ou de 2 a 6 semanas dá a chupeta, com 1 ano restringir a chupeta só à noite para poder estimular a fala da criança e a aprendizagem e depois tirar completamente aos 3 anos antes de entrar na escola. Tem profissional, né, de mandíbula e tudo mais que fala para tirar a chupeta depois que a criança dorme. Aqui, meu bem, depois que a criança dorme, você sai assim de moonwalk sem fazer nenhum barulho, nenhum movimento brusco. Tá doido, cara? Você não é pai, não? De dar essa dica doida? Nada disso. Não vai tirar a sua chupeta depois que a criança dormiu, que ela vai acordar. Para de ser doida! E outra dica que todo mundo me deu aqui e que comecei a fazer e parece que tá dando certo, é que, lógico que o meu filho era a segunda categoria que perdia a chupeta o tempo todo e acordava, sei lá, 10 vezes durante a noite. E o que o pessoal faz, vou deixar até a imagem pra vocês do berço dele, é deixar muitas chupetas no berço, com a esperança que ele perca a chupeta e pegue de novo e põe ele mesmo na boca, porque na idade dele ele já é capaz. Vocês gostaram da dica? O que vocês fazem com as suas crianças? Vocês acham que as mamães francesas têm razão? E espero que você, inscrita, amiga, que você faça o melhor possível para sua filha, que eu tenho certeza que é o que você já está fazendo, e que você goste dessas dicas. Um grande beijo a todos vocês. Curtam, se inscrevam no canal, já sabem, né? E até mais.